A paz do Senhor, povo de Deus, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Pastor Edre, um canal que promove a palavra de Deus com o objetivo de edificar o corpo de Cristo. Sempre pregando a palavra de Deus com zelo e com responsabilidade até que Cristo volte. E hoje eu estou aqui para gravar mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem como objetivo edificar o corpo de Cristo e ajudar professores na elaboração de suas aulas para o próximo domingo na Escola Bíblica Dominical. E hoje nós já estamos na lição de número 12, nós estamos estudando aqui esse trimestre sobre o livro do Apocalipse, um livro com a mensagem sobre o triunfo de Cristo, exortações e promessas ao povo de Deus. E chegamos à lição de número 12, que tem um tema bastante importante, o trono branco e o juízo final. Muitas pessoas têm medo desse tema, porque as pessoas se assustam, as pessoas não entendem bem e por isso acabam fazendo muita confusão teológica e muitos cristãos têm medo até de tocar nesse assunto do trono branco e o juízo final. Então, hoje nós vamos aqui estudar e nós vamos entender que esse tema é tão importante para a igreja, é tão importante para os dias atuais, para que nós venhamos ter a melhor compreensão da palavra do nosso Deus. Mas antes da gente começar a nossa Escola Bíblica Dominical, eu quero aqui agradecer a Deus pela vida de todos os inscritos aqui no nosso canal, você que tem compartilhado, você que tem comentado, você tem me ajudado a promover a palavra de Deus através do nosso canal. E você que está passando aqui pela primeira vez, eu já quero te convidar, você fazer parte aqui do canal do Pastor Edre, você que tem interesse em aprender a palavra do Senhor, crescer espiritualmente, esse é o canal certo para você se inscrever. Não paga nada, é grátis e toda semana você recebe aqui lições abençoadoras da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós já estamos na lição de número 12, que será lançado no próximo dia 19 de junho em todas as igrejas da Assembleia de Deus do Ministério Madureira e as demais igrejas que assim utilizam a revista da editora Betel. E esse trimestre está sendo comentado pelo pastor William Barros, que é o comentarista da nossa revista, um pastor abençoado e usado por Deus. E o tema, como eu já disse, é o trono branco e o juízo final. Vamos para o nosso texto áureo. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, e cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 11. A verdade aplicada, Cristo hoje é o advogado pecador, mas naquele dia será juiz e julgará cada um segundo as suas obras. Os objetivos da lição, hoje nós precisamos alcançar pelo menos 3 objetivos aqui. Primeiro, entender o que ocorrerá após Satanás ser solto. Segundo, mostrar quem estará no juízo final. E terceiro, explicar como será o juízo final. O texto de referência para você se localizar, você que não tem a revista aqui da Escola Dominical e quer saber onde o pastor Edre está localizado no texto, é Apocalipse, capítulo número 20, versos 7, 8, 12, 14 e 15. Vamos ler porque é muito importante fazer a leitura do texto. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá a enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas neste livro, segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tá vendo? Porque muitas pessoas têm medo desse tema, porque é um tema decisivo, é um tema final, na qual quem não for achado escrito no livro da vida, no livro dos salvos, com certeza irá participar desse juízo final, o juízo de Deus, sobre todos aqueles que não se arrependeram de seus pecados, que não entregaram suas vidas a Jesus. Mas antes da gente começar a lecionar esta aula, eu quero aqui fazer uma oração, pedir a direção de Deus, para que nós possamos ter a melhor compreensão da nossa lição nesta aula. Vamos orar comigo? Deus eterno que está no céu, neste momento, ó Pai, eu venho pedir a Tua direção,
para que o Senhor venha me capacitar, para que a nossa aula seja uma aula abençoada, que teu Espírito Santo venha atuar através dessa lição, para que o ouvinte venha ser impactado pela tua palavra, para que os olhos espirituais sejam abertos, para que Satanás não tenha poder e autoridade de enganar teus filhos, teus servos, aqueles que estão estudando a tua palavra, possam ter compreensão dos textos sagrados nesta hora. É o que eu te peço, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Então, queridos, de início eu já quero dizer que esta aula ela ocorrerá no período após o milênio, após os 1000 anos que nós estudamos em lições passadas aqui, que houve o arrebatamento da igreja. Deus ele tratou com a igreja, ele cuidou do seu povo, arrebatou a igreja. Quando eu falo arrebatou é porque coisas futuras que vão acontecer, mas eu estou aqui falando das lições que nós já passamos, queridos. Então nós já passamos pelo arrebatamento, a grande tribulação. Depois nós passamos da grande tribulação, nós vimos o mundo preparado para o anticristo. Depois nós vimos lições aqui sobre o julgamento vindouro, que é esse que nós vamos estudar aqui hoje, sobre o julgamento vindouro que estava por vir sobre a face da terra. Nós estudamos aqui também sobre as duas bestas da grande tribulação, o anticristo e o falso profeta, que atuarão no período de 7 anos aqui após o arrebatamento. E nesse período, bem no finalzinho da grande tribulação, Satanás ele levanta um exército para destruir Israel, para atacar a cidade santa. É nesse momento que acontece a lição de número 10, a volta do grande rei. Jesus ele aparece nas nuvens com a igreja, pisa no Monte das Oliveiras, vem com a sua esposa, que será a igreja que foi arrebatada, e neste momento Jesus ele destrói ali o anticristo e o falso profeta e os lança no lago de fogo, e assim também como seus confederados receberam ali seu juízo de Deus, receberam ali as suas recompensas por toda a maldade que fizeram no período da grande tribulação. E após esse período, Jesus deu a ordem aos seus anjos para que Satanás fosse preso por 1000 anos. Então Satanás, cumprindo uma pena aqui, uma pena temporária, porque depois de 1000 anos, Satanás será preso. E após esses 1000 anos, que é o período milenial que Cristo estará reinando enquanto Satanás está preso, haverá um reino de paz, um reino de tranquilidade, um reino de bonança, de prosperidade, de crescimento em todas as áreas. O conhecimento se multiplicaria, não haverá mais dor, não haverá mais doença, dificuldade financeira. No período que Cristo estiver governando, no período milenial, isso não ocorrerá. Não haverá atuação direta do inimigo, do maligno, de Satanás, porque ele estará preso, acorrentado. Mas após esse período de 1000 anos, Satanás será solto e conseguirá enganar a muitos. Ele conseguirá ainda formar um grande exército como a areia do mar, e esse exército virá atacar o governo de Cristo, virá atacar a cidade santa, virá atacar ali a base do governo teocrático de Jesus. É nesse sentido que nós vamos estudar nesse momento essa lição, o trono branco e o juízo final, que se dará após o milênio, quando Satanás for solto de sua prisão, sair de sua prisão temporária para ser condenado, para ser aniquilado por Jesus e para ser derrotado, porque esse é o lugar de Satanás, é derrotado. Desde o céu ele já fez rebelião, foi derrotado no céu, recebeu o seu juízo no céu, foi lançado no abismo com a terça parte dos anjos que ele conseguiu convencer ele no céu a ficar do seu lado. E sabemos que agora no final também, na última rebelião de Satanás, ele também será derrotado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então isso é motivo de você se alegrar, de eu me alegrar, porque nós sabemos que o nosso Jesus é todo poderoso e tem poder para aniquilar a maior força do mal nesta terra, que é Satanás, que é o chefe da força maligna. Então Jesus o vencerá no final. Aleluia. Então, no tópico 1 aqui, Satanás é solto, assim como eu já dei uma pincelada aqui. Ele será solto para receber o seu juízo definitivo, para a sua destruição definitiva. Veja aqui, ó. Depois de viver 1000 anos sob o governo de Cristo e usufruir de todos os benefícios advindos deste tempo, justiça e paz, o homem verá Satanás novamente ser solto. Então, após o período milenial, o homem verá novamente Satanás ser solto, e a humanidade terá aqui seu último teste da história desde o Éden. Então, quando eu li esse texto, e por muitos anos eu não consigo compreender por que após o milênio, Jesus ainda ia dar ordem para que Satanás fosse solto. Não é para testar, para ver se realmente
Os homens que passaram esse período milenial teriam certeza de que iriam estar do lado de Cristo, porque nós sabemos que mesmo Satanás não estando atuando nesse período, nós sabemos que o homem dessa época ainda terá a sua natureza pecaminosa, ainda vai ter pessoas que vão estar ali sob o governo de Cristo, porque não há um outro governo na época, então se submeterão ali de maneira se submeterão ao governo de Cristo ali de maneira disfarçada, mas será um teste final para aqueles que realmente querem estar do lado do governo teocrático de Jesus. Então Jesus dará ordem a Satanás para que ele seja solto. Então esses que estão disfarçados no período milenial irão se manifestar e irão passar para o lado do maligno, do lado de Satanás. Então, é nesse período que Satanás irá reunir um grande exército, aqui no tópico 1.1, ele sairá e enganará as nações. Então, ele irá usar duas características que desde o princípio da humanidade ele vem usando. Desde lá do Jardim do Éden, do capítulo número 3, quando ele ali seduz a Eva para pecar contra Deus, para desobedecer, ele seduz e depois desvia a pessoa da presença de Deus. Então é isso que ele vai fazer com muitas pessoas depois do período milenial que irão fazer parte do seu exército. Então, o engano é a palavra que define a ação do diabo desde a sua derrota no céu, desde a sua queda até a sua destruição final. Satanás trabalha dia e noite para seduzir e para enganar as nações, para tentar trazer o maior número de pessoas para o seu lado, para que essas pessoas venham se afastar de Deus. Mas a nossa tarefa aqui, Jesus nos deu poder e autoridade para desfazer as obras do diabo através da palavra do nosso Deus, através da pregação, através do louvor, através da oração. Nós destruímos como igreja do Senhor todas as setas inflamáveis do maligno, e ele não tem poder, porque Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua casa, contra a sua igreja. E se nós somos igreja do Senhor, Satanás não tem poder de nos seduzir, não tem poder de nos enganar, a não ser que nós assim o permitimos, que nós assim abrimos brechas nas nossas vidas espirituais, para que ele entre e faça bagunça, para que ele entre e faça seu propósito maligno. Então, cabe a mim e a você não dar brecha para o maligno, para que nós não venhamos ser seduzidos, porque essa é a tarefa dele, é seduzir. Ele é mentiroso desde o princípio, ele é enganador, ele é homicida, assim como Jesus citou as suas características. Então, as suas características maior é mentira e maldade. Então, ele primeiro seduz, desvia, ele engana e depois ele, com a sua maldade e a sua mentira, ele consegue afastar o homem da presença do nosso Deus, a ponto do homem estar morto espiritualmente, assim como aconteceu com Adão e Eva. Eles morreram espiritualmente na presença de Deus, porque pecaram contra Deus, deram ouvido a Satanás, deram legalidade para Satanás atuar nas suas vidas, e por isso hoje, infelizmente, nós aí somos portadores dessa natureza maligna, dessa natureza andâmica. Nós temos aqui a nossa natureza vinda de Deus, novo nascido em Cristo, mas nós sabemos que também nós só iremos ser livres dessa natureza andâmica quando formos arrebatados, quando aconteceu o que nós estudamos aqui na lição de número 4, a realidade do arrebatamento, que está lá em 2 Coríntios capítulo 15, na qual, a partir dos versos 40, na qual nós seremos transformados, receberemos corpos gloriosos, corpos incorruptíveis. Aí sim, nós vamos perder essa característica maligna de vez e para sempre. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no final, o nosso escritor faz um alerta: o cristão hoje precisa estar vigilante, orar para não ser enganado por falsas aparências. Quantas vezes Satanás tem colocado aí em nossa vida, no nosso cotidiano, coisas para tentar nos afastar da presença de Deus. No princípio até parece bom, aparentemente é uma coisa boa, mas se a gente não vigiar, não estiver em oração, no jejum, na consagração, pedir discernimento a Deus, nós com certeza poderemos ser alvo fácil e cair nas garras de Satanás. Mas em nome de Jesus, esse canal aqui, ele continua de pé, continuará em pé, porque é um canal que servirá para alertar o povo de Deus, para abrir os olhos espirituais aqui dos nossos ouvintes, para que você venha crescer espiritualmente, porque quanto mais maturidade você alcançar na presença de Deus, menos chance você tem de cair nas mentiras de Satanás. Amém? Vamos para o tópico 1.2, Gog e Magog. Então, é a última rebelião. Então, irmãos, essa rebelião aqui, Gog e Magog, nós estudamos aqui uma lição aqui
Lá no livro, na lição de Ezequiel, do livro de Ezequiel, bem na última lição, o plano divino prevalecerá, e nós tivemos um tópico sobre Gog e Magog, que ocorre ali no capítulo 38 ali de Ezequiel. Não é a mesma rebelião que está acontecendo aqui agora. Então, naquela época que nós estudamos, nós vimos que os maiores teólogos, os homens mais estudados, não têm um consenso sobre em que data, em que tempo ocorreria aquela invasão de Gog e Magog. Mas essa aqui, nós entendemos que é uma atuação maligna, bem no período aqui, no finalzinho do período milenial, quando Satanás, depois que ele ser solto, ele reunirá um exército, reunirá uma nação, um povo, para tentar atacar a cidade santa e destruir o reino teocrático do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós sabemos que o Senhor, apenas com o sopro da sua palavra, com a espada que sai da sua boca, destruirá Satanás e o lançará eternamente no lago de fogo. Então Satanás será lançado no lago de fogo nesta invasão aqui, que ele será destruído, será envergonhado. Então não é a mesma lá de Ezequiel 38, aqui é um outro evento, e também não confundir com a Batalha do Armagedon. Lembra que nós estudamos a Batalha do Armagedon, lá na volta do grande rei, quando Jesus vem para resgatar Israel, para ajudar Israel, porque o anticristo vem para atacar Israel e destruir a cidade santa. E é nesse momento que Jesus ele aparece nas nuvens com a igreja, e ali Jesus vai para um lugar chamado Meguido. Ali acontecerá no Monte Meguido a Batalha do Armagedon. Então essa é uma batalha, Armagedon é uma batalha. Essa invasão que aconteceu lá no capítulo 38 do profeta Ezequiel é um outro evento, e esta aqui que ocorrerá aqui em Apocalipse, como nós vemos aqui no versículo de número 8, Gog e Magog, no capítulo 20, verso 8, é isso que acontecerá no final do milênio, que Satanás será solto. Então ele reunirá um exército para destruir o anticristo. Então por aí nós já vemos que parece ser o mesmo evento, parece ser o mesmo devido ao nome que é parecido. Por quê? O nome é idêntico nesse sentido, porque Satanás terá o mesmo objetivo, assim como ele tentou atacar a cidade santa, a invasão, para destruir, assim também no final do milênio ele também fará a mesma coisa, reunirá um exército para atacar. Então o nome desta batalha se chama Gog e Magog, mas não é o mesmo evento lá de Ezequiel 38. Amém, queridos? Vamos para o tópico 1.3, a influência da natureza pecaminosa. O mundo experimentará durante 2000 anos, durante 1000 anos, justiça, paz, pelo reinado de Cristo, uma vida de qualidade e significado como saúde, segurança e prosperidade. Então tudo isso será oferecido no governo de Cristo nos 1000 anos, daqueles que reinarão com Cristo aqui na terra, daqueles que estiverem participando do governo de Cristo. Então eles gozarão de segurança, paz, saúde e prosperidade. É o que nós mais almejamos hoje. Isso teremos no governo teocrático de Jesus. Mas nós sabemos que mesmo com todos esses benefícios, com todo esse crescimento, tudo na área tecnológica, na saúde, que nós não iremos mais adoecer, mas nós sabemos que o homem ainda nesse momento não perdeu ainda a sua influência da natureza pecaminosa, natureza adâmica, adquirida lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva deu legalidade para a serpente, para que o pecado entrasse na raça humana. Então ali naquele momento o homem passou a ser mau, o homem passou a ter uma natureza pecaminosa. Então é por esse motivo que o homem será facilmente ainda, depois que Satanás ser solto, o homem ainda deixará ser convencido pelo maligno, porque o homem ainda tem essa tendência de natureza mal. Mesmo provando de um governo bom, de um tempo bom, o homem ainda deixará ser seduzido pelo maligno, por Satanás. Aí prova que o nosso Deus é bom, e quem é ruim infelizmente é a raça humana. Quem é ruim, infelizmente, é o pecado, aquilo que tenta nos dominar todos os dias. Então, o governo de Cristo será um governo maravilhoso, mas infelizmente os homens que participarão desse tempo ainda terão essa natureza pecaminosa. Notemos que mesmo no reinado próprio, Cristo, as pessoas escolherão seguir Satanás. Notemos que mesmo sob o reinado do próprio Cristo, então, se hoje, irmão, o mundo jaz no maligno, as pessoas, é muito fácil dar crédito, dar ouvido à voz de Satanás e se entregar aí a todos os prazeres desse mundo, pecar deliberadamente contra o nosso Deus. E imagine nesse período que Cristo estará governando diretamente na terra, ainda terão pessoas
que ainda se dobrarão às artimanhas de Satanás, à sedução do inimigo, para formar um exército, para vir derrotar o exército, o poder do nosso Deus, o poder do nosso Jesus Cristo, o seu governo. Mas nós sabemos que no final, esse governo de Satanás, essa invasão de Satanás, essa revolta, cairá por terra, porque nosso Deus é poderoso. Esta revelação exige uma análise pessoal e sincera de cada um de nós, até onde realmente somos convertidos. Então o escritor aqui ele nos leva a uma reflexão até onde nós somos convertidos. Então você, professor Domingo, leve os seus alunos também a essa reflexão. Até onde nós somos convertidos? Será que eu sou convertido somente quando eu estou na igreja na hora do culto? Será que quando eu estou na frente somente da minha família? Ou eu sou convertido em qualquer lugar, em qualquer circunstância, e onde eu estiver, eu sou um representante de Cristo? Eu não nego a Cristo porque eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Até onde você é um cristão autêntico? Será que você precisa ser monitorado? Ou você é um cristão porque você entendeu que Cristo é maior, que Cristo é melhor para a sua vida, que você foi convencido pelo Espírito Santo, que você precisa agradar a Deus, precisa ser grato ao nosso Deus, precisa se voltar para Jesus, porque Ele um dia já pagou o maior preço lá na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância, uma vida de paz, de tranquilidade. Então, isso nosso Deus nos proporciona. Então, cabe a nós, como cristão, não pisar na bola, irmão, mas servir a Deus de verdade, porque o Senhor Jesus sonda a mente, sonda os corações, sabe do meu pensar, sabe do meu deitar, do meu levantar. Para onde eu fugirei da presença do meu Deus? Para lugar nenhum, porque o Senhor conhece todas as coisas, porque Ele é onisciente. Então, não adianta eu tentar enganar alguém se eu não vou conseguir enganar a mim mesmo, eu não vou conseguir enganar o meu Deus, que tudo sabe. Então, que isso fique de lição para nós, que esse tópico aqui fique de lição para nós. Nós temos sim essa natureza pecaminosa, mas nós temos o Espírito Santo, nós temos um novo nascimento em Cristo, nós temos que nos santificar e nós temos que buscar a Deus enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Tá gostando da aula? A aula está te abençoando? Então compartilha com alguém essa aula, deixa seu like aí, seu comentário. Para nós é muito importante para o crescimento do nosso canal. Sabe por quê, queridos? O nosso objetivo aqui não é ganhar recurso financeiro com esse canal, não é alcançar monetização, não. O nosso objetivo aqui é que você entenda, compreenda a palavra do nosso Deus e mude a sua vida para melhor, porque fazendo assim, nós vamos entender que o corpo de Cristo está sendo edificado. Então, o propósito maior desse canal é ajudar você a crescer espiritualmente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o tópico de número 2? Tópico de número 2. É chegado o juízo final. Irmão, quando eu vejo essa lição aqui, é chegado o juízo final, o juízo final, ou seja, o último juízo, o juízo que não terá mais como recorrer, será o juízo, é o último dos juízos de Deus, porque o Senhor já aplicou vários juízos no decorrer da história. Nós vemos que lá no céu, quando Satanás se rebelou, recebeu um juízo, foi lançado por terra, foi expulso lá do céu. E também quando nós vimos o juízo de Deus aqui com a raça humana, quando o homem caiu no pecado, Deus resolve destruir a terra com um dilúvio. Ali também foi um juízo do nosso Deus. O povo ali no cativeiro foi um juízo de Deus. O povo ali sendo escravo no Egito é também uma forma de Deus ali ensinar seu povo através do jugo. Então Deus julgou ali e aplicou juízo sobre a sua nação, porque o Senhor queria relacionamento com o seu povo. Quando o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra, o Senhor estava aplicando juízo. Mas aqui nós vamos falar sobre um juízo final. Esse juízo na qual João teve essa visão do juízo final, do trono branco, do grande trono branco, do grande e terrível trono branco, que será um dia muito triste para aqueles que não se arrependeram, para aqueles que hoje não dão crédito à palavra do nosso Deus. Chegará o fim de tudo, haverá uma prestação de contas, haverá um juízo final, na qual não terá mais recurso, não terá mais como recorrer a nada, porque será o dia da última instância. Então, haverá um juízo, entendo que como se fosse um julgamento, como onde tem um juiz, mas não teremos mais advogado. Nesse dia desse julgamento aqui, teremos somente o nosso Deus, Jesus Cristo, como o juiz. Aleluia! E os réus que comparecerão nesse grande julgamento para receber, nós vamos entender aqui mais na frente, a sua condenação. Então, vamos para os
Subtópico 2.1. O trono branco. O juízo final é chegado também o juízo final é chamado também de juízo do trono branco, por causa do que diz o verso 11. E vi um grande trono branco que estava assentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ou seja, não terá como o homem escapar. Esse juízo é inevitável, não tem para onde os homens recorrer, não tem para onde eles fugir. O branco aqui representa, irmão, a pureza, a santidade e a glória deste trono. Um trono de justiça, um trono que irá aplicar juízo segundo as obras de cada um que cometeu aqui nessa terra, sobre cada palavra que a pessoa liberou, sobre cada ação, sobre cada pensamento. Então, será também um julgamento aqui da consciência do ser humano. Será um julgamento na qual o homem irá entender o porquê que ele está sendo julgado e será lançado no lago de fogo junto com Satanás, com a besta, que as duas bestas, que é o anticristo, o falso profeta, e os confederados que foram lançados também junto com a besta, que morreram. Então o homem entenderá por que ele irá ser julgado e por que ele será condenado. Porque hoje as pessoas têm a oportunidade de não estar aqui como réu nesse trono branco, mas as pessoas não dão crédito à palavra de Deus, as pessoas menosprezam a palavra do nosso Deus, as pessoas menosprezam a pregação, as pessoas zombam dos evangélicos, zombam daqueles que levam a palavra, menospreza. Então chegará o momento da prestação de conta, e essas pessoas pagarão um preço alto, pagarão um preço de eternidade, irmão. Hoje nós temos o livre-arbítrio, mas nós podemos escolher de querer estar do lado de Jesus. Nós podemos dizer assim, eu quero dizer sim para Jesus e não para esse mundo, porque não se engane o homem. Aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então, quem planta no Espírito colhe vida eterna, mas quem não planta no Espírito, não vai colher corrupção, vai colher coisa ruim, porque hoje está sendo dada a oportunidade às pessoas, infelizmente, não dão crédito. Mas aqueles que dão crédito à palavra do nosso Deus, se rendem à graça de Jesus Cristo, na qual o Espírito e a noiva dizem, vem, a pessoa dá voz ao Espírito Santo, então esta pessoa ainda alcança a misericórdia, assim como eu alcancei, assim como você alcançou, assim como a classe da Escola Bíblica Dominical está lutando e alcançando a cada dia na presença do nosso Deus. Então, nós somos participantes da Igreja do Senhor hoje, porque nós demos crédito à palavra do nosso Deus, não porque nós somos bons ou os melhores, porque nós entendemos a necessidade de servir somente a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Aleluia! Então, infelizmente, esse trono branco aqui, ele é um trono para as pessoas que estão longe da presença de Deus, é assustador, mas para nós é um trono de santidade, de pureza, e um trono que vai julgar com justiça, amém? Este trono é tão magnífico, glorioso, que todo o universo físico desaparece diante dele. Eita glória! Um tempo de dispensação, fim disso aqui. Inicia-se o maior julgamento que já existiu sobre toda a história. Jesus chama de forma categórica este dia de último dia. Aleluia! Então, neste dia aqui vai acabar a dispensação, não vai ter mais dispensação da graça, não vai ter mais misericórdia. Nesse dia será um dia único, um dia que marcará o final de toda a história da raça humana, um dia que será inesquecível, na qual Jesus categoricamente diz que esse é o último dia. Então será o último dia de existência do homem pecador aqui sobre essa terra, porque será um dia de julgamento, será um dia decisivo. Amém e aleluia. Tópico 2.2. Os ímpios ressuscitarão e serão julgados. Muitas pessoas têm dúvida de quem estará participando desse trono branco. Até mesmo muitos cristãos que dizem que estão firmes com Jesus, que estão aguardando a volta do nosso Deus, têm medo de estar diante desse trono branco, porque acredita que serão julgados segundo as suas obras. Querido, você que será arrebatado, você que será raptado dessa terra, você que será arrancado dessa terra e estará com Cristo no céu nos 7 anos que o anticristo estará atuando aqui nessa terra, você estará lá no céu, nas bodas do Cordeiro, participando da festa do galardão. Você estará recebendo a sua recompensa no céu. Não será aqui, neste evento aqui do trono branco. Você receberá como salvo o galardão. Aqui no trono branco, ressuscitarão para ser julgado aqueles que morreram sem Cristo, aqueles que não vão ressuscitar no dia do arrebatamento, porque no arrebatamento vão ressuscitar os mortos em Cristo, aqueles que morreram salvos em Jesus.
aqueles que estiveram vivos, confiando em Jesus, crendo que Jesus está prestes a voltar e amam a vinda do Senhor, receberão corpos gloriosos. Mas aqueles que não ressuscitarem neste dia do arrebatamento, é porque ressuscitarão nesse dia aqui do juízo final do trono branco. Deus vai dar ordem para que todos os corpos voltem novamente, ressuscite do pó da terra. O mar vai entregar o pó daqueles corpos que foram cremados para vir ser julgado, porque todos terão que prestar conta, todos terão que comparecer diante do trono de Deus. Então Deus vai tratar com os ímpios, chegará a hora de Deus tratar com aqueles desobedientes, rebeliados, que não querem se converter ao nosso Deus, que é o que está acontecendo hoje. A gente prega a palavra do nosso Deus, prega que Jesus está voltando e muitas pessoas não estão nem aí. Mas chegará o momento que Deus irá tratar com os ímpios, porque assim como Deus tratou com a igreja, galardoou a igreja no arrebatamento, Deus tratou com o anticristo, Deus tratou ali com o falso profeta, com seus confederados, Deus tratou com Satanás e agora Deus estará tratando aqui no trono branco, meus queridos, infelizmente, com aquelas pessoas que não deram crédito à palavra do nosso Deus, com os ímpios, com aqueles que andaram praticando impiedade, tudo aquilo que é contrário à vontade do nosso Deus, tudo aquilo que é contrário à santidade de Deus, é que o ímpio pratica sobre a face desta terra. Mas chegará o momento da prestação de contas. Aleluia! E todos que morreram sem se converterem a Cristo terão que comparecer perante Deus naquele dia, tá vendo? E olha, Apocalipse 23, capítulo 20, verso 13. E não haverá desculpa, oportunidade de defesa e outra chance. Todos aqueles que morreram sem Deus ressuscitarão no juízo final para prestar conta dos seus pecados diante daquele que é santo. A realidade do juízo final é terrível e não cabe interpretação aqui literal do que vai acontecer. Por isso, há muitas igrejas, em todos os lugares, cultos na hora do almoço, em empresas, cultos, ministração da palavra de Deus, redes sociais, internet. Esse canal aqui também está pregando a palavra de Deus. Internet, cristãos em muitos lugares testemunhando. E a voz do Espírito Santo dizendo: o tempo está se cumprindo, olha aí, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no Evangelho. Então, neste dia nós sabemos que o grande trono branco é uma realidade, será um julgamento literal, não sabemos como se dará, quanto tempo durará, mas nós sabemos que acontecerá. Será uma realidade que não cabe aqui a gente ficar especulando o que vai acontecer, quanto tempo se dará o trono branco. Não cabe a nós. Cabe a nós entender que o trono branco é uma realidade e irá acontecer. Então, fuja deste dia, fuja desse momento, não queira participar do trono branco não como réu, mas você está tendo a oportunidade, porque hoje nós temos a internet, nós temos televisão, nós temos as igrejas abertas, nós temos missionários, nós temos pregadores do Evangelho, nós temos aqueles irmãos que são usados por Deus, que usam suas redes sociais, que usam o WhatsApp, Facebook, Instagram, para propagar o reino de Deus. Mas nós sabemos também que tem pessoas que usam suas redes sociais para atrapalhar o reino, para envergonhar a obra do nosso Deus. Cuidado com o que você tem feito com as suas redes sociais, querido. Use as suas redes sociais como ferramenta de pregação do Evangelho, porque cada vez que você vem aqui nas suas redes sociais e prega, e o ímpio escuta uma pregação no dia do trono branco, não terá como ele se defender dizendo assim: ah, Senhor, eu nunca ouvi falar sobre o Senhor, eu não sabia que o Senhor existia. Ninguém vai estar inocente no dia do trono branco. Todos saberão que tiveram uma oportunidade e desperdiçaram. Quantas pessoas têm desperdiçado oportunidade que Deus tem dado? Então, se você que está me ouvindo nesse momento e ainda não decidiu que lado você quer ficar, eu te aconselho a ficar do lado de Jesus. Eu te aconselho a se arrepender dos seus pecados, para que você também tenha a oportunidade de não estar como réu neste dia tão terrível que é o dia do trono branco. Amém, meus queridos? Então, que esta palavra fique penetrando no seu coração e que possa fazer as transformações necessárias que precisam ser feitas para que você venha a ser salvo. 2.3. Então, nesta visão, 2.3, João viu grandes e pequenos diante do trono branco. Aqui entra uma questão muito importante, meus queridos irmãos, neste tópico aqui, porque hoje nós temos juizado, infelizmente,
no mundo todo, não só aqui no Brasil, mas nós sabemos que há corrupção até mesmo no meio da justiça, no meio daqueles que deveriam ser os guardiãos da justiça de cada país. Infelizmente ainda há juízes corruptos, ainda há promotores corruptos, ainda há advogados que não têm consciência de nada e são corruptos. Nós sabemos que muitas vezes as pessoas, quando têm dinheiro, elas têm influência na sociedade, então elas conseguem muitas vezes, não todas, não vou citar o nome de ninguém aqui para não comprometer a ninguém, mas nós sabemos que com o seu poder, com a sua influência financeira, essas pessoas conseguem subornar juízes, subornar grandes tribunais, e muitas vezes essas pessoas são livres e saem pela porta da frente rindo e dando tchau para aqueles que foram ali atingidos por esta pessoa. Então, nós sabemos que aqui os grandes, infelizmente, nos dias de hoje, os grandes conseguem se safar e os pequenos aí muitas vezes pagam pena por longos e longos anos dentro das penitenciárias porque não tem influência nenhuma. Mas nós sabemos que no dia do trono branco, querido, não vai ter isso. O dinheiro do rico não vai mais fazer efeito no trono branco, a sua influência não vai resolver nada. Então, o João viu grandes e pequenos, todos estarão no mesmo patamar, no mesmo nível para ser julgado. Quando ele fala que grandes e pequenos, não está falando de estatura física, mas está falando de posição social, de nível de sociedade. Então, ali naquele dia vai ter rico, pobre, famosos, anônimos, doutores, iletrados, religiosos e ateus. Aqueles que não acreditam em Deus vão estar ali, aqueles que são poderosos hoje e acham que com seu dinheiro mandam em tudo vão estar ali, aqueles que são iletrados também, que não têm estudo, mas também não se arrependeram dos seus pecados, também vão estar ali, doutores vão estar ali, por quê? Não se arrependeram dos seus pecados, uns porque deixaram o dinheiro falar mais alto, outros por causa da vaidade, outros por causa da dureza do coração, mas estarão ali diante do trono branco para ser julgado, grandes e pequenos. Então será um juízo verdadeiro, um juízo onde todos serão tratados iguais, aonde não haverá rico nem pobre, cada um será julgado segundo as suas obras, local este onde não haverá barganha, onde não haverá espaço para tentar negociar para a corrupção. Então, isso eu me alegro porque a palavra do nosso Deus garante que naquele dia todos terão que comparecer diante do trono branco, grandes e pequenos, ricos e pobres, negros e brancos, para serem julgados pelo grande juiz que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Então, nosso próprio Deus, naquele dia, não colocará status da vida terrena em jogo. Ali será a justiça do nosso Deus atuando. Aleluia. E o próprio Senhor Jesus é que julgará todos ali naquele momento. Então, muitas pessoas estão aí brincando de ser crente, brincando de ser evangélico. Muitas pessoas não dão crédito, mas cuidado, querido, cuidado para que você não venha estar nesse trono branco aí como réu, porque não haverá espaço para corrupção, para negociação. Toma lá, dá cá. Amém? Vamos para o tópico de número 3. Já estamos indo para a parte final. Tá gostando da nossa aula, meu querido? Deixe seu like, deixe seu comentário. Para nós é muito importante aqui para que o nosso canal cresça aqui na plataforma do YouTube. Amém? E eu preciso que você me ajude nesta questão. O julgamento é inevitável. Aleluia. Irmão, queira o homem, quer não, se ele não se arrepender de seus pecados, se ele não confessar Jesus como Salvador, se ele não viver uma vida de santidade, isso é irreversível, é inevitável, é iminente, irá acontecer. O dinheiro não será capaz de impedir, seu poder econômico também não, sua posição social também não. O julgamento é inevitável e não tem para onde fugir. O julgamento precisa de um juiz e, nesse caso, o juiz é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em sua primeira vinda ao mundo, ele veio como Salvador, não veio para julgar o mundo. Ele mesmo falou assim, eu não vim para julgar, mas vim para salvar o homem do pecado. Está em João 12:47. Mas, na sua segunda vinda, ele vem para julgar o mundo, pois ele detém todo o poder. Por muitos anos, muitas pessoas criaram essa ideia de que o nosso Deus irá julgar no trono branco, mas na verdade será dada autoridade a Jesus Cristo, que deixará de ser advogado como ele é hoje e será promovido para ser juiz, para julgar aqueles que não se arrependeram de seus pecados. Sabe onde está escrito isso? João capítulo 5, verso 22. Eu vou ler para vocês. O Pai a ninguém julga. Está vendo? Jesus dizendo aqui, ó. Mas o Filho confiou todo o julgamento. Então, quem vai julgar é Jesus. Quem vai julgar é o nosso Jesus Cristo. Aleluia. Conta-se uma história que um homem
cometeu um acidente de trânsito e procurou um advogado para o defender. Porém, esse advogado defendeu, ele foi livre ali da sua penitência e passou anos depois, ele cometeu um outro crime de trânsito, ele atropelou uma pessoa, essa pessoa veio a óbito, e ele novamente foi ser julgado. Quando ele chega dentro do tribunal, que ele olha ali o seu ex-advogado e diz, pronto, a causa está ganha, porque meu ex-advogado está ali, ele já me defendeu uma vez, com certeza ele vai me defender de novo. O que esse homem não sabia é que este advogado tinha sido promovido a juiz. Ele não estava mais na posição de o defender, mas ali de julgar aquele homem e o seu crime. Então aquele homem foi condenado, porque cometeu um crime de trânsito pela segunda vez. Ele tirou a vida de uma pessoa com o volante de um carro, então ele foi julgado e foi condenado porque acreditou que o mesmo advogado estaria do seu lado, mas na verdade o advogado já era juiz. Desta mesma maneira acontecerá hoje. Hoje Jesus é o nosso advogado, é o advogado dos advogados nossos. Ele é que advoga nossas causas. E ele que nos defende. Mas chegará o momento, irmãos, que se eu não me arrepender dos meus pecados, eu não me converter de verdade, chegará o momento que o nosso advogado será promovido a juiz. E esse momento será no trono branco. E ele não irá defender mais ninguém ali. Ele irá somente ali aplicar a pena que cada um merece por não ter se arrependido dos seus pecados. Amém, queridos? 3.1. Os mortos ressuscitarão. Os mortos serão julgados segundo as suas obras. Vamos ler? E abriram-se os livros, e abriu outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro. Então, que história você tem escrito? Porque qual que é a história que tem sido escrita sua no céu, no livro dos livros? Irmão, que isso seja motivo de reflexão. E nós, todos os dias, ter essa preocupação. Qual é a história que eu estou desenvolvendo? Qual é a história que estão escrevendo sobre mim? Qual será o final dessa literatura da vida que nós estamos vivendo hoje? Então, eu me preocupo todos os dias com isso, todos os dias eu peço a Deus para que eu venha melhorar como ser humano, como pessoa, como cristão, para que eu venha a cada dia escrever uma história que agrade o nosso Deus. Então, a Bíblia deixa claro que cada um será julgado segundo as suas obras. Então, o juízo será individual, cada um será julgado segundo aquilo que cometeu. Nós tivemos uma lição passada aí, se eu não me engano, ali do livro de Ezequiel, da revista passada, a lição de número 5, que falou sobre a lei da responsabilidade pessoal. O que é que eu tenho feito com o meu livre-arbítrio? O que é que eu tenho feito com a minha intelectualidade? Porque nós, seres humanos, temos a capacidade, irmão, intelectual e volitiva. Nós somos únicos seres, irmão, que nós temos a capacidade de raciocinar, pensar e decidir. Então, o que é que eu tenho feito com esse livre-arbítrio? Será que eu tenho decidido em agradar a Deus ou eu tenho vivido uma vida de qualquer jeito porque a responsabilidade pessoal é minha? Então, qual história está sendo escrita minha e sua? Fica uma pergunta no ar para que nós possamos vir raciocinar nesse dia, porque se a palavra de Deus diz, se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então, é necessário pagar um preço para que a minha história venha agradar ao meu Deus, para que a minha história seja uma história bonita, para que no final não seja condenado. Então, a lei da responsabilidade pessoal, cada um tem a capacidade de escolha, então cabe a mim e a você escolher o melhor, que é escolher estar ao lado de Jesus. Então, cada um será julgado segundo as suas obras. Então, não se entende que esses livros se referem ao registro das obras de Entende que esses livros se referem ao registro das obras de cada pessoa. Nada passa despercebido diante daquele que tem os olhos como chama de fogo. O Deus que tudo vê, que tudo sabe, que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Deus sabe de tudo, irmão. Então, tudo que eu faço, tudo que eu pratico e penso, Deus sabe de tudo. E esse livro que João colocou, eu acredito que será um livro somente simbólico, porque nós sabemos que aqui será um julgamento da consciência. Jesus sabe e conhece a vida de todos nós, sem precisar abrir qualquer livro. Mas aqui João colocou de uma maneira mais clara, mais explícita, para que nós venhamos entender e compreender melhor a palavra do nosso Deus. E o livro da vida que registra o nome dos salvos aparece também para confirmar a condenação dos ímpios. Então, todos aqueles que não forem achados os nomes escritos no livro da vida que ressuscitarem para ser julgado, será lido os nomes, e os nomes que não estiverem lá, infelizmente, serão condenados.
Então será a confirmação da condenação dos ímpios. Os ímpios não vão ressuscitar para tentar se defender, mas para somente saber por que estão sendo condenados, porque segundo as suas obras, segundo cada um cometeu sobre essa terra, segundo as suas escolhas, as suas decisões. Então serão ressuscitados para a condenação. Lembra quando Moisés intercedeu pelo povo que tinha pecado? Ele disse: Senhor, peço que risque meu nome do livro da vida. E o Senhor traz uma resposta para aqui, ó. Deus lhe deu uma resposta pronta para que aponta para que o que acontece no juízo final. Então a resposta de Deus a Moisés, lá no capítulo 32 de Êxodo, verso 33, o Senhor fala assim: aquele que pecar contra mim, este riscarei do meu livro. Então o nome que será riscado do livro da vida é os nomes que não serão salvos, aqueles que não se arrependeram de seus pecados. Então, queridos, batalhemos e lutemos todos os dias para que os nossos nomes sempre estejam acesos nesse livro da vida, para que nós não venhamos receber condenação e ser julgado no final e condenado. Então, nós possamos entender e compreender que o Senhor mesmo falou lá em Ezequiel que a alma que pecar, essa também morrerá. Então, infelizmente, esse é o resultado daqueles que pecam deliberadamente, não se convertem, morrerão no final, e será a segunda morte que está no texto, a morte eterna. O lago de fogo é a segunda morte, na qual nós que cremos em Cristo, em nome de Jesus, escaparemos dessa segunda morte. Tópico 3.2. O julgamento será individual. 3.2, o julgamento será individual. A Bíblia não deixa dúvida de que o julgamento, embora envolva todos os ímpios, será um grande julgamento onde estarão todos, mas Jesus, o juiz, tratará com cada um de maneira individual. O julgamento é coletivo. O trono branco é coletivo, mas o julgamento é individual. Cada um terá que comparecer diante do juiz, que é Cristo, e ali receber a sua condenação. O julgamento será individual. Cada pessoa é responsável pelos seus atos e conduta perante o nosso Deus. Lembra da nossa lição lá de Ezequiel? Da lei da responsabilidade pessoal? Tudo isso está aqui. Temos vídeo aqui no canal, da lição 5 da revista do profeta Ezequiel, que nós lemos no trimestre passado, fala sobre esse assunto aqui, da responsabilidade pessoal. Então você, professor, se quiser melhorar mais esse tema, volte nessa lição aqui no canal. Se der tempo, eu vou deixar na descrição aqui para que você venha entender e compreender melhor. Então, o julgamento será individual. Então, a aplicação aqui que o pastor William Barros faz, que dia terrível será esse, irmão? Que dia terrível, porque se viver de segunda carne, morrereis. Está lá em Romanos. Mas, se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, vivereis. Então, nós temos opções hoje, irmão. Se nós querer viver segundo a carne, nós vamos ter que desagradar a Deus, desagradar o Espírito Santo. Mas se a gente querer mortificar essa carne aqui, as obras dessa carne, desse corpo, nós viveremos em Cristo Jesus. Então, cabe a cada um de nós fazer a nossa escolha. Então, o último dia vai chegar, a prestação de conta vai chegar, e cabe a mim e a você, como eu volto a repetir, tomar a melhor decisão, que é estar do lado de Cristo. Amém? Vamos para o nosso subtópico 3.3. Eu espero que, em nome de Jesus, você esteja sendo esclarecido aqui, professor. Eu estou falando aqui com professores, pessoas que são influenciadores da Escola Bíblica Dominical em suas igrejas, que você possa ter uma melhor compreensão. Ore a Deus, peça ao Espírito Santo, para que você entenda melhor até domingo a lição, em nome de Jesus. A sentença será a segunda morte. Aleluia. Lembra da primeira morte? A morte espiritual aconteceu lá no Jardim do Éden, mas quando Cristo entregou a sua vida na cruz do Calvário, nós alcançamos vida eterna de novo, nós voltamos a ter vida. Então, o Senhor enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós ganhamos vida quando nós aceitamos a Cristo, que é o segundo Adão, aquele que veio resgatar a raça humana. Então, nós não passaremos pelo dano da segunda morte, mas para aqueles que não se converterem ao Evangelho, que não aceitarem a Cristo como Salvador, passarão pelo dano da segunda morte, que é o lago de fogo. Vamos ler? E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versos 14 e 15. A Bíblia não está falando de extinção, mas de sofrimento eterno. Não significa que a pessoa vai passar pela segunda morte e acabou, não.
aí começará a condenação eterna. Aleluia. Jesus revela que os maus que cometem iniquidade serão lançados no lago de fogo, e ali haverá o que, igreja? Pranto e ranger de dentes. Que lugar terrível será esse? Mateus 24, 51. Os desobedientes sofrerão eterna perdição. Está escrito isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Terão angústia e tribulação. Romanos 2, 9. Jesus aumenta o nosso campo de visão sobre o juízo final, informando que o inferno e o lago de fogo é o local onde jamais o fogo se apaga. Então tem muitas pessoas brincando aí, achando que o inferno é brincadeira, o inferno é real. Assim como 2 mais 2 são 4, o inferno existe. Assim como o céu existe, como o bem existe, como o Espírito Santo existe e é real no nosso meio, o inferno e os principados e as potestades também existem. Então, que isso fique esclarecido na mente dos alunos, das pessoas que estão ouvindo essa lição da Escola Bíblica Dominical, que nós possamos hoje, como igreja, aplicar esse ensinamento que está precisando nas igrejas. As pessoas têm medo hoje de falar de céu, de inferno, têm medo de falar sobre pecado, arrependimento. Esse tema trono branco é muito difícil ser pregado em cultos do cotidiano, porque muitas pessoas temem esse tema sobre o trono branco, sobre o inferno, sobre a morte, mas esses são assuntos importantes para que nós venhamos alcançar maturidade espiritual na presença de Deus, para que nós venhamos agradar a Deus e o nosso nome está escrito no livro da vida e que nós possamos alcançar plenitude em Cristo a cada dia, que nós não venhamos desviar para o mal, nem para a direita, nem para a esquerda, mas possamos prosseguir para o alvo que é Cristo, amém? A minha dica é prossiga para o alvo que é Cristo Jesus, aleluia. Em nome de Jesus eu quero agradecer a você que ficou até o final. Estudamos aqui todos os tópicos, passamos um por um e nós entendemos aqui nessa lição sobre o que ocorre, quando Satanás será solto. Nós estudamos aqui que quem estará no juízo final, nós explicamos aqui como se dará o juízo final. Então, cada um desses tópicos que nós passamos, eu espero que tenha te ajudado. Em nome de Jesus, que domingo você se prepare, ore a Deus para que você dê a melhor lição da sua vida, para que a noiva de Cristo seja edificada, para que haja crescimento, que haja aprendizado na casa do Senhor, nosso Deus. E você que ficou até o final, como eu sempre faço, eu quero aqui agradecer você que é inscrito e você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que ficou até o final, gostou da nossa aula, gostou do conteúdo, irmão, não saia daqui sem deixar o like e se inscrever no canal, amém? Para que você venha estar ligadinho no que eu vou lançar nas outras semanas vindouras. Querendo o bom Deus, semana que vem nós estaremos aqui para gravar a nossa última lição, a lição de número 13, o novo céu e a nova terra. Em nome de Jesus, nós estaremos aqui, se Deus permitir, para gravar esta última aula. Eu estarei nesta semana orando por você, você estará orando por mim e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe e fique com Deus.